Vamos fazer uma oração? Pai, obrigado por cada pessoa que está aqui. Nós oramos, agradecemos ao Senhor por essas vidas e queremos pedir que o Senhor esteja abençoando essa aula, nos dando sabedoria e direção. Guarda a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Liderança tem que ser treinada. E tudo para a gente melhorar, tudo para ser bom tem que ser treinado. E a liderança também tem que ser treinada. Por quê? Quem pode me dizer aí o que significa liderar? O que você entende? Comandar, dirigir. Dirigir, conduzir, o que mais? Direcionar rumo a um objetivo. O que mais? Pastorear. Estou só esperando uma palavra-chave para a gente terminar. Vamos lá. Ser exemplo. Influenciar. Quem falou influenciar? Maiara. Influenciar. Influência. Isso é muito importante. Então, liderar é influenciar as pessoas. Então, no caso aqui, por exemplo, a gente quer tratar com o líder de grupo. O papel do líder é, além de tudo isso que vocês falaram, né, conduzir ao objetivo, dirigir, pastorear, tudo isso está correto, mas para a gente conseguir tudo isso, a gente precisa influenciar essas pessoas para esse objetivo, ter esse desejo no coração, não deixar morrer essa chama no coração, essa vontade de agradar a Deus, porque a igreja não é uma empresa. A gente mexe com vidas, né? E a igreja, ela não é uma empresa ali que está ali visando lucro, não é uma empresa que quer recompensas, como uma empresa que deseja crescimento, recompensas materiais. Qual é o nosso instrumento de trabalho? São vidas. E o ser humano, ele é espiritual, né? Então, o líder, ele vai influenciar a vida da pessoa para crescer espiritualmente. E por isso que foi falado lá, qual a forma, uma das formas mais eficazes de influenciar? É dando o exemplo. Sem o exemplo, a gente não vai conseguir influenciar. Então, por isso que tem treinamento de liderança. E a gente sempre vai falando princípios, relembrando alguns. De repente tem gente aqui que já... isso aí eu já sei e tal, mas não tem problema. A gente repete o que é importante, tem que ser repetido. Tá? E nós vamos tratar hoje na primeira aula sobre multiplicação de líderes, porque um trabalho ele só consegue crescer se existir liderança. Por que a igreja foi crescendo e a gente percebeu que tinha cada vez mais treinar líderes? Porque foram surgindo novos líderes, então tem que multiplicar líderes. Então você que está aqui hoje é um líder de GA, você tem que ser o seu foco principal, estar ali multiplicando e influenciando pessoas, multiplicando princípios, influenciando pessoas para essa liderança. Tá? Então, a igreja só chegou e vai precisar cada vez mais de líderes porque a gente não consegue fazer tudo sozinho. A gente vai precisar de liderança. Então, um dos maiores desafios da liderança é multiplicar a liderança. Então, nós vamos ler aqui, olha o que está escrito. A força de uma organização, no caso a igreja, uma organização criada por Deus. Deus criou duas organizações, quem é que sabe? A igreja e a família. Deus criou, né? É o resultado direto da força dos seus líderes. Os líderes determinam o nível de uma organização. Se a liderança for desinteressada, se a liderança não for comprometida, essa organização não será comprometida.
com os princípios de Deus. Porque tudo começa e termina com o líder. Você vai para a palavra de Deus, tudo está na mão do líder, é responsabilidade do líder. Tudo que a gente vê acontecendo tem um líder por trás. O líder vai ser o motivador, o líder vai ser o responsável, o líder que vai ser aquele cara que vai confrontar quando ele tiver a coisa errada, confrontar em amor, em respeito. O líder é o responsável por tudo que acontece, né? Então, a gente precisa lembrar disso. Tudo começa e termina com o líder. Se houve um sucesso grande numa missão, é responsabilidade de todo mundo, tá? Todo mundo trabalhou, o líder está ali, é responsabilidade de todo mundo recebe os louros, o líder, toda a equipe. Se deu errado, é responsabilidade de quem? O líder tem que assumir. Não adianta culpar as pessoas. Entendeu? Não adianta falar, vocês não fizeram, vocês não foram sensíveis à minha orientação. Deu tudo certo, todo mundo está de parabéns, todo o grupo, a liderança. Agora, deu errado, sempre o líder tem que ser o responsável e assumir a responsabilidade, não culpar as pessoas porque ele falhou em alguma coisa. Então, os líderes determinam o sucesso de uma organização ou o fracasso de uma organização. Por que a gente está com o nosso país quebrado aí? Responsabilidade dos líderes do nosso país. Sempre o líder vai ser responsável. E em tudo, uma igreja, está tudo errado, tudo bagunçado. Responsabilidade do líder. Ele que tem que estar vigiando. Um ministério A, B ou C não está crescendo, não está prosperando, é só problema, é desorganização, não cumpre o que fala, pessoal desinteressado. Responsabilidade do líder. É assim que funciona, tá? Então, nós temos um desafio. Se nós queremos multiplicar novos líderes, nós precisamos identificar esses novos líderes, tá? Nós precisamos reconhecê-los. Nós precisamos estar de olhos nessas pessoas. Tem um versículo aqui em 2 Timóteo que diz assim: e as coisas que eu me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Então, Paulo falando a Timóteo, lá para a igreja que Timóteo foi enviado, Paulo orientando, você vai ter que identificar esses homens fiéis, capazes de liderar, de ensinar. Então, aqui abaixo tem algumas qualidades importantes para um líder. E você já vai ver aí onde que eu preciso melhorar. Por exemplo, integridade. Integridade é fundamental para o líder. Ninguém quer seguir uma pessoa mau caráter. Você entendeu? O cara fala uma coisa, faz outra. Opa, tem alguma coisa errada. Pega a mentira. Uma vez uma pessoa pegou uma mentira num líder nosso aqui. Pegou a mentira, a pessoa, não consigo mais ficar nesse grupo. Não dá. Porque ele viu, ele sabe que eu sei que ele mentiu, mas ele foi incapaz de se arrepender. Foi incapaz de procurar e falar, olha, me perdoa, eu contei essa mentira. E sabe o que é isso? Caráter. Sabe o que aconteceu com esse grupo? Acabou. Simples. Por quê? Porque isso é o mínimo que Deus espera de nós, e não é só Deus, as pessoas também. Ninguém vai seguir uma pessoa que não tem caráter sólido, integridade. Se o cara falhar, se ele falhar, ele tem que reconhecer e tem que ir lá. Prometeu uma coisa, não cumpriu. Ou esqueceu. Já aconteceu comigo. Eu prometi uma coisa, que ia dar aconselhamento para uma pessoa
uma mulher grávida, inclusive, com o marido, esqueci. Eu prometi, eu marquei o horário. Quando me ligaram da secretaria, adivinha onde eu estava? Lá em Foz, e a pessoa aqui. Falei, meu Deus, que problema. Na mesma hora, peguei o telefone da pessoa, pedi perdão, olha, me perdoa, eu marquei contigo, mas não anotei na minha agenda. Isso pode acontecer com qualquer um? Pode. Agora imagina se eu trato isso com indiferença. A pessoa saiu de casa, do horário do trabalho, veio para aconselhamento e eu esqueci de anotar. O que tem que fazer? Tem que ser humilde lá, olha, me perdoe mesmo, foi uma falha minha, foi marcado, mas eu não anotei e nós vamos reparar isso. Primeira coisa quando eu voltei foi marcar e agendar com aquela pessoa. Pode acontecer com qualquer um, mas a gente sempre tem que reparar o erro. Agora, pode ser algo mal intencionado também, o cara mentiu com medo de não ser, por algum motivo, esconder um pecado ou receber um benefício qualquer. Isso já é complicado. Mesmo assim, tem que se arrepender e reparar o erro. Caráter é uma das coisas mais importantes com o líder. As palavras serem coerentes com a conduta da pessoa. Disciplina, fazer o necessário mesmo sem a disposição pessoal. Mesmo quando você não está com vontade de acordar cedo, você vai acordar cedo. Está aquele horário marcado lá. Por que muita gente, líder, que chega atrasado no compromisso? Todo mundo está lá e o líder chega atrasado. Isso é falta de disciplina. A pessoa, aí todo mundo está vendo. Aí o cara vai caindo nesse quesito de disciplina e vai perdendo a credibilidade. Responsabilidade, disposição para aprender. O líder tem que ser ensinável, tem que ter o desejo de aprender, responsável, assumir a responsabilidade, bom relacionamento com pessoas. Tudo isso aqui é importante para ser líder de grupo, líder de qualquer ministério, tá? Se importar com os outros. Uma das características mais importantes do líder, se importar com pessoas, se colocar no lugar dos outros, das pessoas, se interessar pelos outros. Estabilidade emocional. O líder que qualquer coisinha perde o controle, se estressa, briga e tal, e sai da linha, ou problema com ira, ou problema, a pessoa está com uma dificuldade em casa e ele leva aquilo para a liderança dele. Ele não consegue ter domínio das emoções. E ele está vivendo um problema, de repente, um problema qualquer, uma enfermidade familiar, e ele se desestabiliza totalmente, ele não consegue mais liderar em função daquele problema. Isso é um problema emocional, de estabilidade emocional. Tá? O líder, ele tem que procurar isso aí. O líder cuida bem da família, porque a Bíblia diz, se ele não consegue cuidar da própria família, como é que ele vai querer liderar alguma coisa na igreja? Não tem condição. O líder trabalha diligentemente. Quais são os 4 princípios lá do trabalhador diligente? Quem é que lembra? Trabalha sem fiscalização, trabalha com o coração, o que mais? Vai além do necessário. Vai além, não é servo inútil, ele vai além do que precisa, do necessário. Qual é o outro? Busca conhecimento. E está sempre querendo aprender. Trabalhador diligente, o líder tem que ser esse, que está sempre querendo aprender. Eu acho engraçado alguns irmãos, treinamento de liderança de GA, e vem aquela pergunta, todo treinamento de liderança é assim, pastor, vai ser igual ao do ano passado? Por quê? Porque ele fica pensando, se for igual ao do ano passado, vou fazer outra matéria. Aí eu falo, nunca é igual ao do ano passado. Nunca é igual. Sempre vai ter coisa nova. Sempre vai ser diferente. Tem matéria que é repetitiva. Velho Testamento 1, Velho Testamento 2. Liderança, quando estiver lá, para líder de GA, sempre vai ter coisa nova, princípio novo, e a gente tem que estar sempre aprendendo. Uma tarefa para vocês que são líderes de GA agora, tá?
Vocês vão tentar identificar essas qualidades em algumas pessoas do seu GA. Pense em alguém do seu grupo e coloque o nome da pessoa abaixo, que se encaixe com a qualidade. Então você vai pensar aqui, ó, o João, um exemplo, João e a Maria. Tá, caramba, o João é um cara íntegro no meu GA. Vou colocar o nome dele aqui. Ah, mas tem a Maria também. Também coloca a Maria, não é uma pessoa só. Tá? Uma pessoa que é estável emocionalmente, aí eu coloco o nome. Então, isso te ajuda a ir identificando potenciais líderes no teu grupo. Porque qual o GA aqui que não tem auxiliar ainda? Ó, olha só, quem tem auxiliar? Alguns têm. A maioria não tem auxiliar. Trabalho de grupo pequeno na igreja só vai crescer se tiver auxiliar, querendo ser líder. Então, um líder tem que ter pelo menos um auxiliar, pode ter 2, pode ter 3. Isso quer dizer o quê? Que esse grupo está gerando liderança, é um grupo saudável. As pessoas estão sendo influenciadas pelo líder, as pessoas estão querendo, estão dentro da visão, estão querendo crescer também. Tá? Agora, se você está aqui e não é líder de GA ainda, você pode pensar em qualquer pessoa, tá? E coloca aí o nome dela. Vamos lá, uma tarefa para vocês, 5 minutinhos para isso aí. Pode fazer em dupla se quiser, pode fazer em separado. Ok, vamos dar uma paradinha então. Quem conseguiu terminar? Ok. Se você sentiu dificuldade de colocar algum nome aí, você que é líder, isso é um sinal. Qual é o sinal? Ou você precisa conhecer mais as pessoas, tá? Porque o líder ele precisa conhecer as pessoas que ele lidera, conhecer as necessidades. E para isso precisa conversar, precisa ter contato, e às vezes nem sempre é possível. Mas tem que fazer um esforço para isso aí. Ou porque não tem ninguém lá mesmo assim com isso aí é preocupante, né? Você sabe, puxa vida, esse aqui tem problema de falta de integridade. Puxa vida, todo mundo no meu grupo, todo mundo tem problema de caráter. Não dá para encaixar, né? Porque não tem mesmo. Aí o outro lá é pessoal indisciplinado, só vive chegando todo mundo atrasado no grupo, ninguém chega na hora. A gente espera que isso não aconteça, né? Que sempre vai ter gente querendo fazer o melhor, querendo acertar. Então, você conseguiu identificar pessoas no seu grupo com algum potencial? Sim ou não? Sim. Então você já tem que ficar de olho nessa pessoa. Tem que ficar de olho. Porque pode ser um líder em potencial. Vamos para o item 2 agora. Como formar líderes? Que é uma das maiores missões do líder, desenvolver novos líderes. Líder não nasce pronto. Antigamente se falava que o líder ele já tinha essa natureza, essa tendência, ele nascia assim. Ixi, isso já mudou há muito tempo. O líder aprende a ser líder. Tem gente que tem mais facilidade? Tem. Mas tem gente que vai ter que aprender princípios e praticar. E eu já vi gente que tem facilidade de liderança, no entanto, tem falha no caráter. Então, esse talento dele fica limitado pelo caráter. Ele nunca vai ser um líder bom. Ele pode liderar um jogo de futebol. Ali, dá para ele liderar. Ele é influenciador, ele consegue reunir, fazer um churrasco, reunir, motivar as pessoas. Ele consegue fazer. Mas quando vai para alguma missão mais complexa, as pessoas não vão com ele. Por causa da falha do caráter. O caráter limita o talento da pessoa. Então,
Quando você coloca numa balança, o que é mais importante? O talento ou o caráter? O caráter. Por quê? O talento ele pode ser desenvolvido. A gente vai aprender a ser líder. É o que a gente está aqui fazendo. A gente está aprendendo princípios de liderança. Tá? A gente viu aqui que a organização para funcionar, para se desenvolver, vai precisar de liderança boa. A gente viu aqui qualidades de liderança. A gente conseguiu identificar algumas pessoas com essas qualidades. Agora, como formar? Como que a gente vai encontrar esses líderes aqui? Primeiro, a gente já viu aqui, ó, a gente está identificando algumas, tá? Mas vamos ver o que Jesus fala. Primeiro princípio que ele fala é a oração. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Jesus está falando, olha, tem que orar, porque isso é espiritual. Vocês acham que o diabo quer que tenha liderança na igreja? Não, ele sabe que se tiver muitos líderes, é porque as pessoas estão crescendo, estão amadurecendo, estão tendo visão de crescimento, ele vai querer cada vez mais puxar para baixo isso. Ele vai querer fazer com que as pessoas pensem assim, isso vai dar muito trabalho, eu vou me comprometer, você entendeu? Vou ter que liderar pessoas difíceis. Claro, liderar gente legal é fácil. Mas o que vai fazer a diferença é você liderar um Pedro na vida, igual Jesus liderou. Entendeu? Liderar pessoas difíceis é o que realmente faz a diferença. E normalmente esse difícil pode ser um líder em potencial. Já vi muito acontecer isso aí. Então, a minha pergunta é, você está orando pelos seus líderes? Qual é a nota que você dá de 0 a 10 nisso aí? Para você. Você está orando pelos futuros líderes? Para o Senhor mandar, Senhor, manda. Aqui, muitos líderes aqui são respostas de oração. De uma equipe de oração que estava orando lá no início para Deus mandar pessoas para ajudar a liderar, a cuidar do povo de Deus. Então, Deus ele ensina isso para a gente orar, e aí você tem que muitas vezes se educar, anotar, porque a nossa tendência vai ser orar pelas nossas dificuldades pessoais, pelos problemas, saúde, finanças, e a gente esquece de orar pelo reino de Deus. A gente esquece de orar pela nação, pelo país. Deus fala para a gente fazer isso. Então a gente fica muito focado só no nosso eu, no nosso ego, nos nossos desejos, nas nossas dificuldades. Então, aí você precisa se educar para isso, anotar, deixa anotado lá no seu caderninho de oração, ou coloca lá um aviso no espelho, orar por liderança, futura liderança do grupo. Ore pelo Brasil hoje, ore pela nação. Então, a gente precisa se educar nisso aí. Segundo, a primeira dica é orar. Segundo, você precisa o quê? Estar atento. Tem que estar ligado, radar ligado, farol tem que estar ali aceso, você tem que estar com o radar ligado e observando, poxa, essa pessoa aqui é comprometida, olha só, ela pega as coisas, é responsável, ela coloca o coração nas coisas que faz, está ali sempre se esforçando para fazer o melhor, é uma pessoa comprometida. Você vai observando e você vai marcando, você não despreza nenhuma pessoa. Você não vê, a gente não pode ver como o mundo vê, pela aparência. Às vezes pensa assim, aquela pessoa meio tímida, né? Não, acho que ela não vai ser uma boa líder. Olha, você se engana. Tem muitas pessoas tímidas que se tornam excelentes líderes, porque vão aprender.
E o Espírito Santo vai ajudar a encorajar ela. E ela tem um desejo no coração e ela consegue vencer por amor a Deus e ela se torna uma pessoa muito mais espontânea, ela se liberta daquela timidez. Aqui na igreja mesmo, tinha pessoas que tinham pavor de pensar em falar em público assim, um público de 10 pessoas. Pavor, verdadeiro pavor. Pegar um microfone, então a pessoa caía dura e infartava. E hoje está aí, ensina no CENIB, é líder de GA e faz. Venceu. Agora, se a gente caísse naquela armadilha, não, isso aí não é muito tímido, não, vamos vencer a timidez, vamos vencer isso, né? Então, acreditar nas pessoas é o terceiro item aí. Não despreze ninguém. Acredita, não, isso aí pode ser. E você vai observando. Não pode prometer para ninguém, ó, você vai ser um líder. Não pode, você só está observando, porque você gera uma expectativa na pessoa, depois Deus mostra para você que aquela pessoa não está preparada ainda, aí ela fica chateada contigo. Entendeu? Você só vai observando, vai orando. Aí você, quem é líder de GA aqui, ó, de adulto, passa aquele questionário, aí a pessoa coloca lá, não tem lá uma pergunta? Você gostaria de ser um futuro líder, um futuro auxiliar? Não tem essa pergunta lá? Aí você já está observando a pessoa, é uma pessoa comprometida, trata bem a mulher. Tem um irmão que ficou reprovado aí. Como é que ele vai ser um líder? Ele dá cada coice na esposa que chegou a informação para mim. Pastor, esse cara, ele é comprometido com Deus, mas ele trata muito mal a esposa. Reprovado como líder, vai ter que ir primeiro ser transformado. Por quê? O que vai acontecer? Vai reproduzir o comportamento no grupo. Os outros homens vão aprender com ele. Daqui a pouco está todo mundo dando coice na mulher em casa. Aí o cara pergunta, a esposa pergunta, onde você aprendeu isso? Ele, não sei, não sabe mesmo. Aprendeu por influência a nível de subconsciente. Ele vê aquilo, daqui a pouco ele está dando coice nos outros, na mulher, entendeu? Por quê? Viu aquilo lá, então esse irmão vai ser acompanhado primeiro, ele vai ser chamado, olha, e ele tem um desejo de ser líder, mas ele vai ser conversado. Olha, você não pode ainda, você não está agindo legal com a sua mulher, vai ter que melhorar nisso. E eu acho que você tem um grande potencial para ser líder, mas você não pode tratar a esposa. É uma forma de desonra. Senão Deus não vai ouvir as tuas orações. Entendeu? Fica impedido espiritualmente. Um grupo desse não vai crescer. Deus não deixa. Fica impedido. Aquele que desonra a esposa, não está lá em 1 Pedro 3,7? As orações do homem ficam impedidas. Então, acredite nas pessoas, não despreze. Tá? Foque no propósito. Envolva seu GA nesse propósito de levantar novos líderes. Aí o que o líder tem que fazer? Quem pode dizer aí, algum líder de GA que está aqui, o que você tem feito nesse sentido, no seu GA? Como é que é aquele barulhinho de grilo? Cri, cri, cri. Isso. Você tem que anunciar aquilo no GA. Se a gente não anunciar, as pessoas vão saber? Não. O líder vai falar aquilo que é importante. O líder tem que falar, olha pessoal, a gente está num propósito. Você já vai chegar essa semana no GA, pessoal, a gente está com um propósito de levantar novos líderes. Quem topa orar por isso aí? Aí você lê lá Lucas 10, versículo 2. Olha só o que Jesus ensina para a gente. Que a gente tem que orar por trabalhadores, novos trabalhadores nessa colheita. Nós só vamos conseguir multiplicar esse grupo, crescer esse grupo, se tiver novos líderes. Quem aceita orar junto aí? Vamos orar agora. E já tem gente querendo orar agora. A gente vai orar depois. Aí você leva isso para o grupo. O que você está fazendo?
focando naquilo ali. Você está direcionando, você está influenciando as pessoas. Aí a pessoa vai pensar, caramba, a gente precisa de um auxiliar mesmo. Como é que a gente vai... Aí a pessoa, puxa vida... Aí até aquele que está pensando, poxa, será que eu podia ser um auxiliar? Entendeu? Agora, se a gente nunca fala nada, nunca foca nisso aí, onde a gente foca, cresce. Vamos repetir isso? Onde a gente foca, cresce. Se você focar, vai crescer. Até nas empresas, né? Quais são os 3 princípios para desenvolver na empresa ali? Paixão, foco e o outro, quem lembra? Persistência. Ser uma pessoa determinada. O líder está demorando a aparecer, mas você não desiste. Não desiste, você continua lá, pessoal. Vamos continuar, olha, Deus vai levantar um auxiliar, um líder, e aí daqui a pouco Deus levanta logo 2. Tem grupo aí que tem 2 auxiliares. Pode ter 3. Isso é bom, entendeu? Foque no propósito, envolva todo o seu GA e exerça a sua influência. Envolva seu GA, exerça a sua influência, influenciar as pessoas a crescerem com Deus, a participar das atividades, dos movimentos da igreja. Agora a gente vai para essa campanha de 40 dias, influenciar as pessoas. Gente, vai ser legal, vamos lá, vai ser benção, o grupo vai estar unido e a gente vai ter crescimento, a gente vai ser benção na nossa vida. O líder, ele tem que estar exercendo a sua influência, tá? Isso não tem nada a ver com temperamento. Eu descobri isso aí. Não tem nada, tem líder calado, quietão na dele, mas que exerce uma influência poderosa na vida daquele grupo. Claro, o que tem a comunicação, ele tem mais facilidade, mas às vezes ele se dispersa. Ele esquece das coisas. E o calado lá, o quietão, ele é todo organizado. Estou falando do exemplo prático, tá? Que eu vejo, ele organiza, ele sabe todos os avisos que vai dar no grupo. Ele manda, ele baixa aquele Nova News lá, manda para todo o grupo. Então, o pessoal está sempre bem informado, sabe, todo mundo sabe o que está acontecendo. Ele pega aqueles avisos, ele dá lá, ele está sempre movimentando. No grupo dele, todo mundo está no CENIB. Não tem esse negócio, não existe. Nem se imagina uma pessoa chegar no grupo dele e não ir fazer um com Deus, que ele vai ficar na cola daquele cara. Lembrando, vai ter uma turma nova de um com Deus, cara, vamos lá, vamos fazer, vai ser benção. Aí daqui a pouco está ele de novo em cima do cara. Esse é o líder, ele é influenciador. Aí o cara lá que já tinha até esquecido, rapaz, esqueci de me inscrever. Aí você mesmo fala, vamos escrever agora? Vamos entrar no site? A gente escreve teu nome agora e da sua esposa. O líder tem que ser assim, tem que ser persistente, não pode desistir de pessoas quando você tem que estar focado, senão você não vai ser um bom líder. Isso em tudo na vida. Em tudo. Tá bom? O líder não pode passar uma ideia que liderar é difícil, é pesaroso. Olha, pessoal, você não sabe o trabalho que dá. Aí vai liderar aquele GA com aquela cara de cansado. Aí todo mundo olhando, gente, cuidar de pessoas. Olha, como é difícil. Vai ter gente querendo ser líder assim? Aí fica todo mundo com pena do líder. Todo mundo com pena. Quem que vai querer ser líder assim? Aí o líder todo vai lá reunir o grupo aquele dia, todo mundo está vendo que ele não se preparou direito, ou estava muito atarefado, aí ele começa a querer justificar. Pessoal, olha como é difícil, é meio cansativo, mas a gente está aí, o pastor falou que tem que ser perseverante.
eu estou perseverando, mas vamos lá, olha, vou precisar da ajuda de vocês, hein? Inclusive tem que sair um auxiliar daqui. Aí todo mundo fica assim, ó. Caramba, eu não quero isso para mim não, né? Claro, meu irmão, mas a gente faz por amor, né? Procura passar como algo bom. Dá trabalho? Dá. De repente você teve uma semana difícil, mas você teve que fazer uma visita lá no hospital para um liderado seu do grupo, e você estava sem tempo, mas você conseguiu ir. Dá trabalho liderar. Aí uma pessoa durante a semana te liga. Vai acontecer? Vai. Você vai ter que dar um tempo, falar? Vai. Mas é assim, a obra de Deus é assim, a gente tem que sair de nós mesmos em favor dos outros, isso dá trabalho. Mas isso realiza e transforma vidas, né? E o propósito de Deus para nós é esse uns aos outros. Então passe a liderança como algo bom, passe a multiplicação como algo bom, como algo de Deus, porque o que Deus, o grupo saudável, uma organização saudável, ela tem líderes saudáveis e essa organização ela vai crescer. Por quê? Porque a igreja não é igual uma empresa. A igreja, ela é um organismo vivo, é o corpo de Cristo, onde Jesus é o cabeça. É igual uma criança, se ela estiver saudável, bem alimentada, a gente vai precisar ficar falando, cresce, cresce, cresce para ela. O que vai acontecer? Ela vai crescer. A gente não precisa chegar para a criança lá todo dia, cresce um pouquinho hoje, vai, cresce, cresce. Não vai. Se ela estiver sendo alimentada, saudável, ela vai crescer. O grupo, por ser um organismo vivo, espiritual, o corpo de Cristo, onde o chefe, o gerente, o cabeça, o comandante é Jesus, é a mesma coisa. Se o grupo for saudável, ele vai crescer. Não precisa grandes estratégias, é igual à igreja de Cristo. Né? Então você lembra disso. Vamos ver aqui agora uma tarefa agora em grupo. Identifique alguns atributos de um líder em potencial na vida do profeta Eliseu. O profeta Elias estava com a missão agora de treinar o profeta Eliseu, que Deus deu essa missão para ele antes dele pendurar a chuteira. Ele tinha que ungir o rei de Israel e ele tinha que treinar o substituto dele. E Deus falou, seu substituto vai ser o Eliseu. E esse momento aqui é quando os dois se encontram. Vamos ver o que Eliseu estava fazendo. Vamos ver aqui, você vai tirar aqui agora algumas características de Eliseu que são importantes para o líder. Pode fazer isso aí em grupos de 2 ou 3, tá? Lê esse texto aí, esses 3 versículos, e levanta aí essas qualidades. Quem pode compartilhar aí alguma coisa? O que você encontrou aí no seu grupo? Cláudio. Trabalho diligente. Não vou explicar por quê. Tá, ele trabalhava em quê? Arando aí a terra. Arando a terra, muito bem. Ele estava lá preguiçoso, dormindo na rede? Não. Deus só chama aqueles que são ocupados. Você não vai ver na Bíblia, Pedro estava pescando, o outro estava na coletoria de impostos, trabalhando. Tá? É assim que Deus faz, a gente vê o tempo todo. Vai lá, Cláudio. Dedicado e disposto a aprender. Quando Elias lança a capa, ele aceita com prontidão. Quando se dispôs, né? Elias chama ele e se dispôs, numa disposição em seguir. Mais alguma coisa? Se importou com os outros quando ele matou o boi, queimou o equipamento e deu comida ao povo.
Ele tinha uma parelha são 2 bois, né? Par. E esses bois é que estavam tracionando lá o equipamento de arar a terra. Tá bom? Ele estava arando a terra. Ele tinha 12, né? Ele matou a última. Ele estava responsável por uma. Entendeu? Ele estava lá, ele estava responsável por uma, tracionando uma lá. Então, o que mais que ele fez? E ele teve disciplina, né? Que ele pediu para se despedir, ele foi com o pai e a mãe, e aí Elias disse, vai e volte. Ele foi e voltou. Com certeza no horário combinado, né? Ok. Alguém mais encontrou alguma coisa interessante aí? Queira compartilhar? Ele honrou o pai e mãe, né? Honrou o pai e mãe, o que ele fez? Foi lá se despedir, honrou o pai e mãe. O que mais? Ele abriu mão daquilo que ele fazia, sacrificou e falou que ele. Abriu mão do trabalho. Eliseu era filho de fazendeiro. Tinha grana naquela época, abriu mão daquilo tudo e foi para o chamado que Deus tinha para ele. O que mais? Alguém achou mais alguma coisa? Resolveu tudo, não saiu largando assim de qualquer jeito, né? Hein? Responsabilidade. Foi generoso. Por que ele foi generoso? Porque ele queimou seu equipamento para arar e deu a carne ao povo. Deu a carne para o povo. Foi generoso. O que mais? Alguém achou mais alguma coisa? Corajoso, aceitar o desafio. Organizado. Acho que ele teve discernimento ali, quando ele só jogou a capa, ele entendeu o que estava sendo dito. Sim. Tinha algo profético ali, né? O lançar a capa sobre ele discerniu isso aí. A integridade. Integridade. E agora eu vou fazer uma pergunta. Por que precisava queimar o equipamento? O que vocês acham disso aí? Não voltar atrás. Eu entendi isso, a mesma coisa. Porque se ele matou o boi, deu a carne lá para o pessoal e fez questão de queimar o arado dele. Tem coisa que a gente vai ter que queimar do passado mesmo. Senão a gente vai ficar igual a mulher de Jó, olhando para trás, né? De Ló. Olhando para trás e sentindo saudade. Acho que eu vou voltar. Não, ele foi decidido, para não ter como voltar atrás. Ok, parabéns aí pela revelação que Deus deu para vocês, né? Para a gente encerrar aqui, isso aqui é bem rapidinho. Líder, você vai ser o grande motivador no seu GA. Então, você vai tentar influenciar, você vai ler com calma isso aí depois, mas eu quero já adiantar. Esse aqui é o plano de bordo da campanha. Plano de bordo por quê? Porque a gente vai estar numa jornada, tá? Então aqui está explicando o propósito, eu não vou ler por causa do tempo, mas como vai se envolver? Participando individualmente na leitura do livro, não pode falhar na leitura do livro. No grupo, tá? Celebrações nos cultos domingo, e alguns eventos específicos. Por exemplo, a gente vai ter, depois você vai ver ali, a gente vai ter um piquenique no lago, quando for falar de comunhão. A gente vai ter uma palestra na igreja. Então, a gente vai ter alguns eventos assim. Olha aí, o meu compromisso, está vendo isso aí? Cada membro do GA vai ter que fazer esse compromisso. Esse compromisso você vai cortar ele, tá? Fixar esse compromisso no quadro geral de pontuação no GA. Aí você cola lá no compromisso, no quadro lá, vai ter um espaço para isso, você coloca lá, prende com uma cola, assim, o cara sempre vai ver o compromisso dele ali, tá? Calendário da campanha tem aí para cada propósito, e aqui também tem o que vai ser avaliado. A gente vai ter avaliação. Vira aí a página, já virou? Nós temos aí leitura do livro, presença no GA, presença no culto e memorização de versículos, 2 por semana. Tudo isso vai ser pontuado nesse quadro aí, nesse quadrinho individual, tá bom?
a gente vai aumentar isso aqui, que ficou pequeno, né? Está pequeno. A gente vai colocar tudo numa folha A4, para aumentar um pouco mais. Então, você vai controlando individualmente a sua pontuação. 1 ponto cada dia na leitura do livro. É 1 capítulo por dia. Primeira semana, 7 capítulos. Aí vai marcando aqui. Tá bom? Então a presença no GA, você vai marcando também ali, ó, um GA por semana marca 1 ponto. Presença no culto, 1 ponto. Versículos decorados, como são 2 versículos, aí 1 ponto para cada versículo. Depois vai somando tudo por semana. Ok? Então isso aqui não tem mistério não, é bem simples. Caso você tenha alguma dúvida, você entra em contato e pergunta. Tá bom? No culto, domingo, a gente vai dar mais informações. Cada GA vai receber um cartaz grande para você preencher a pontuação. Você vai colocar no seu GA lá, fixar na parede, no seu GA, esse cartaz e ali colocar o nome de todo mundo que vai participar e vai marcando ali a pontuação de cada um. Tá bom? Você vai receber esse cartaz no próximo domingo para você levar para o GA. Qual é a sua missão essa semana? Você que é líder de GA. Divulgar isso, já divulga essa campanha, o que vai ser feito, você vai ler isso aqui e vai divulgar para as pessoas. Tá bom? Você já vai dar esse pontapé inicial ali e estimulando todo mundo a participar. Explicando, quem quiser comprar o livro, tem o livro na igreja, e também informando que vai ter o arquivo em PDF no site, tá? Então, você vai incentivar e influenciar. Quem aceita o desafio aí? Aí, muito bem. Então vai ser bênção. Alguém tem alguma pergunta? O plano de bordo vai ser distribuído domingo para toda a igreja, isso aqui. Mas por que você está recebendo agora? Para você, na reunião do seu GA, você já vai adiantar essas informações, tá bom? O que vai ser feito na campanha, você lê o propósito da campanha, o que vai ser feito, como se envolver. Você já vai explicar para cada um, tá bom? O que vai ser feito, o calendário da campanha, pontuação. Aí você já vai incentivar aí o pessoal a participar. Ok? Vamos orar. Alguém tem mais alguma pergunta? Pai, obrigado por essa aula sobre liderança. Que o Senhor abençoe, Deus, a vida de cada um. Que o Senhor possa levantar novos líderes nos grupos, multiplicar esses grupos, e também entregamos essa campanha em Tuas mãos, que seja uma bênção para a igreja e para a vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe lá.